Vamos lá então, né? O outro vídeo foi sobre a formação de edema, né? E nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os distúrbios hemodinâmicos, mas a gente vai falar sobre a hemorragia. Então, um vídeo curtinho, né? Só pra gente ver ali algumas coisas que são principais aí. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de uma hemorragia, né? A gente tem que... A hemorragia nada mais é do que o sangue saindo da corrente sanguínea, né? Então, a gente vai ter que, no caso de uma hemorragia, a gente tem o sangue saindo, né? Aí da corrente sanguínea, em virtude, né, geralmente de alguma ruptura vascular, alguma lesão. Então a gente vai colocar em virtude de uma lesão vascular, de uma lesão ou ruptura vascular, beleza? Então a gente pode considerar isso como sendo uma hemorragia, tá? E aí dentro disso, né, a gente pode classificar as hemorragias como hemorragia interna e hemorragia externa, tá? Então a gente tem que na hemorragia interna, geralmente, né, geralmente não, na hemorragia interna, o sangue ele vai ficar acumulado dentro dos tecidos, né? Então a gente tem sangue, uma característica dela é o sangue aprisionado no tecido. No tecido, certo? E a gente tem que essas hemorragias, elas vão formar marcas mesmo, vão formar hematomas, né? Nesse caso a gente tem a formação do hematoma, beleza? Então, uma diferença do hematoma para o edema, né? Que no edema a gente tem um inchaço ali, só que você não tem hematoma, né? Por quê? Porque é líquido que extravasou do vaso. No caso da hemorragia, a gente tem, quando é uma hemorragia interna, a gente tem a formação do hematoma porque é o sangue que saiu do vaso e ficou acumulado ali naquele tecido, naquele interstício, tá? Então a gente tem a formação do hematoma. E aí a gente tem diferentes tipos de hematoma, né? Então a gente tem um tipo de hematoma que a gente chama de petequias, né? Então as petequias são aqueles hematomas que são bem pequenininhos, né? Geralmente eles acometem, né? Principalmente a pele e a mucosa, né? E eles estão relacionados com a capacidade de coagulação. Então a gente tem alguns testes ali que a pessoa faz, né? Que os médicos fazem para ver a coagulação. Então você faz ali a obstrução vascular e vê a formação das petequias, né, que está relacionado com a capacidade coagulativa do indivíduo. Então, geralmente, né, formam hematomas ali de 1 a 2 milímetros. Então, são hematomas bem pequenininhos. Né? A gente pensa lá, por exemplo, no membro. Então, você tem como se fossem umas pontinhas ali, que são essas petequias, né, que são esses hematomas bem pequenininhos ali. O outro tipo de hematoma que a gente tem, que também é parecido com essas petequias, mas vai variar um pouquinho, são as púrpuras. Né? Então, a gente tem a púrpura, que é outro tipo de hematoma também. Tá? Essa púrpura é basicamente o mesmo esquema, né? Só que são hematomas maiores que 3 milímetros. Então, 1 a 2 milímetros a gente tem as petequias, maiores do que 2 milímetros a gente tem a púrpura. Né? Que também são hematomas, só que são hematomas pequenos. Tá? Então, você vai colocar aqui um pé, a gente tem esses hematomas pequenos ali também. Tá? Só que um pouco maiores. Então, são hematomas pequenos. E o mais comum, né, ou pelo menos o que a gente mais encontra, né, são os hematomas, que a gente chama de equimoses. Né? Então a gente tem a equimose. O que é a equimose? A equimose é um hematoma um pouco maior, então ele já tem 1 a 2 centímetros, né, ou às vezes até um pouco mais, né? E está relacionado com esses hematomas maiores. Tá? Então a gente pode dizer que são hematomas maiores. Essas equimoses, elas são muito incidentes, né? Acontecem muito em casos de contusões, né? Então a gente que trabalha com fisioterapia, ortopedia, em contusões geralmente o paciente tem, né, essas equimoses e traumas, né? Então uma contusão é quando alguma coisa, né, pode ser uma pancada, alguma coisa ali que gera uma contusão, que gera um rompimento de um vaso, ou até mesmo um trauma, né, que vai fazer que eu tenha a geração dessa equimose. E aí, nesses casos aqui, quando eu tenho uma contusão ou um trauma, eu posso ter a formação do hematoma associado também a um edema. Então, eu posso ter um hematoma mais um edema, tá? É diferente, né? Então, eu posso ter a formação dos dois juntos. Então, eu vou ter um extravasamento de líquido ali, que vai se acumular no interstício, eu vou ter também uma coloração ali, né, que vai variando. Então, o vermelho, azul, meio amarelado ali, que é em relação ao hematoma. Tá? E o outro tipo
Vamos falar primeiro em relação à cor do hematoma, né? Então, esse hematoma aqui, já que a gente falou do hematoma, né? Então, a gente falou aqui que tem a formação do hematoma. Esse hematoma, ele vai ter uma cor característica. Então, vou puxar uma seta para a gente falar da cor. Então, a cor do hematoma. Então, quando a gente tem, né, no primeiro momento ali, a formação do hematoma, ele vai ser bem avermelhado, né? Então, a gente tem uma vermelhidão ali na pele, né? Por quê? As primeiras células que extravasam são os glóbulos vermelhos, né? Então, quando a gente tem um hematoma ali, uma lesão, alguma coisa, uma pancada, você vai ter ali uma lesão nesse tecido, e aí você vai ter esses glóbulos vermelhos, esse sangue vazando ali. Então, a gente tem os glóbulos vermelhos saindo, certo? E isso dá a característica de vermelhidão para o hematoma. Então, nesse caso aqui, o hematoma ele fica mais avermelhado, certo? Depois, né, para diminuir o hematoma, a gente começa a ter ações enzimáticas, tá? Então, a gente vai ter aqui uma ação enzimática, diversas enzimas que vão atuar ali nessas hemoglobinas. Então, a gente tem uma ação enzimática que vai fazer, né, com que a gente tenha a conversão, né, da hemoglobina em bilirrubina, que é uma outra molécula. Então, a gente vai ter a formação da bilirrubina. A bilirrubina, ela tem uma cor mais azulada. Então, aí, nesse caso, a gente vai ter que esse hematoma ele vai ficar mais azulado ou mais roxeado ali, beleza? E aí, novamente, né, a gente vai ter mais ação enzimática visando diminuir esse hematoma ali. Então, a gente tem novamente ação enzimática aqui no meio, né? E essa bilirrubina ela vai ser convertida em hemociderina. Hemociderina. E aí essa conversão da bilirrubina em hemociderina vai fazer com que essa ferida, com que esse hematoma adquira, né, uma cor mais amarelada, né? Então mais pro final ali na última fase do hematoma, quando ele está quase sumindo, ele fica de uma cor amarelada por conta dessa conversão da bilirrubina em hemociderina. Então ele fica amarelado. E aí depois a gente tem a degradação do hematoma. Então a gente tem a degradação completa, ou seja, acaba o hematoma, né? E quem que vai fazer essa degradação completa? Né? Os fagócitos. Então a gente vai ter fagocitose de moléculas. Então os fagócitos vão lá, vão degradar essas moléculas e aí o hematoma some. Então eu tenho o desaparecimento e aí desaparece o hematoma, beleza? Então de modo bem geral aí, isso que acontece para a gente ter alteração na cor do hematoma. Então primeiro a gente tem os glóbulos vermelhos, né, que são os primeiros ali a sair dessa corrente sanguínea. Aí a gente vai ter a ação enzimática, que vai converter em bilirrubina, depois novamente essa bilirrubina vai ser convertida em hemociderina, e a hemociderina vai fazer, né, vai terminar de ser degradada ali. Por que a gente tem essas conversões enzimáticas? Né? Visando degradar, visando acabar com esse hematoma. Então as fases do hematoma, antes dele desaparecer, né, ele começa bem avermelhado, depois fica meio azulado, depois ele vai ficar meio amarelado e aí some, beleza? E aí a gente falou também, a gente tem um outro tipo, né, de hemorragia, né, que é a hemorragia externa, tá? Então a gente tem hemorragia externa, que como o próprio nome diz, né, é uma hemorragia no qual o sangue ele é extravasado. Então a gente tem um extravasamento de sangue. Então um exemplo lá, vamos supor que você está lá, né, você teve algum acidente, alguma coisa, cortou aqui a perna, começa a vazar um monte de sangue. Isso aqui é uma hemorragia externa, no caso de uma fratura, alguma coisa assim. Né? Rompe um vaso grande, ali você tem uma hemorragia. Ou um vaso pequeno também você tem uma hemorragia, tá? Que é externa, ou seja, o sangue ele sai do corpo, ele vai ser extravasado. Agora, qual que é a importância clínica, né, dessas hemorragias? Né? O que tem a ver essa hemorragia? Para que serve? Né? O que é importante eu saber dessas hemorragias? Então, quando eu penso na hemorragia, né, a hemorragia, a importância clínica dela. A hemorragia ela pode trazer danos para o indivíduo, né? Com base no local em que ela ocorre, né? Com base na quantidade de sangue que é perdido, né? Ou seja, no volume de sangue que a gente pode colocar, e, a constância dessa hemorragia. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho perdas constantes de sangue. Tá?
Então, qual que é a diferença entre esses três fatores que eu falei? Então, primeiro, o local, né? Então, a gente tem que a hemorragia em alguns locais ela vai ser pior do que em outros. Tá? Então, dependendo do local que acontece essa hemorragia, eu vou ter danos maiores. Tá? Volume. O volume de sangue vai depender bastante. Então, por exemplo, se eu tenho um cortezinho ali mais superficial, eu vou ter um volume pequeno saindo de sangue, eu não vou ter um grande prejuízo. Agora, se eu tenho, por exemplo, ali uma artéria, né, que foi rompida, né, eu vou ter um volume de sangue saindo muito rápido, né, de uma forma ali violenta, saindo um monte de sangue. Né? E aí, quando eu tenho muito sangue saindo, né, quando eu tenho uma alta quantidade de sangue saindo em pouco tempo, né, se eu tenho mais de 20%, né, 20% ou mais de sangue saindo, eu tenho um quadro que a gente chama de choque hipovolêmico. Né? Então eu tenho um choque hipovolêmico. Né? Então o que é volemia? Volemia é a quantidade de sangue que eu tenho dentro dos vasos, né? A média ali. Então se né, acontece ali uma hemorragia, né? Vamos supor uma fratura ali, um acidente, alguma coisa. Tem um rompimento de uma artéria. E aí 20% desse sangue sai de uma forma muito rápida, em alguns minutos. Né? Eu vou ter uma situação de hipovolemia, um choque hipovolêmico, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então eu posso ter uma parada cardiorrespiratória. Beleza? Por exemplo. Né? E aí, nesse caso, eu posso ter uma hemorragia que leva ali a um quadro fatal, pode levar à morte. As perdas constantes, né, que acontece, por exemplo, se a gente for pensar no caso de uma mulher, né, ali durante o período menstrual, que ela menstrua durante vários dias ali no mês, tem um sangramento constante ali. Isso pode provocar a perda, né, junto com esse sangue ali, de ferro, por exemplo, né, ou de outras vitaminas ali. Eu posso ter, por exemplo, o quadro de uma anemia, né? Nesse caso da anemia, né, eu tenho a anemia vai fazer que eu tenha uma deficiência no transporte ali de oxigênio e tal, está relacionado com, né, os transportes de gás ali através do sangue, e o transporte de substâncias através do sangue, isso também pode ser ruim, pode levar a problemas ali, beleza? Então, basicamente é isso, né, em relação à hemorragia, né, pouquinha coisa, só o geralzão mesmo, né, então a gente tem que, qualquer problema, quando eu tenho um rompimento de algum vaso, alguma coisa assim, eu vou ter hemorragia, né, então, ou seja, pode ser interna, quando o sangue fica aprisionado nos tecidos, a gente tem os tipos, né, de hemorragia interna, a gente falou sobre a cor do hematoma, né, hemorragia externa, e a importância clínica, né, as considerações clínicas importantes dessa hemorragia, né, então, local, volume, né, a questão dessas perdas constantes, basicamente é isso. E aí no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre a hemostasia, né, que já é um pouquinho mais complexo, mas também a gente fechar esses distúrbios hemodinâmicos, beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.